J.B. Carvalho é pastor titular e fundador da Comunidade das Nações, igreja com aproximadamente 8.000 membros somente em Brasília, no Distrito Federal. Bacharel em teologia e pós-graduado em docência no ensino superior, dedica-se à formação de líderes. É casado e pai de 2 filhas. Glória a Deus, que privilégio estar aqui hoje. Dê um sorriso para a pessoa do seu lado, fale o quanto que ela está bonita hoje. Se ela for solteira, fala para ela que que você é resposta às orações dela. Se for sua esposa que estiver do seu lado, fala se ela está disponível para mais tarde. É uma alegria estar aqui com o pastor Marcelo, grata satisfação. Como foi dito, eu sou de Brasília, nossa capital, terra de gigantes, e Deus tem levantado o seu povo ali, a fim de marcar a posição, de avançar com o seu reino. Pegue sua Bíblia comigo e abre em Gênesis 49. É uma alegria estar aqui com o pastor Marcelo, sua esposa. No final eu preciso. Também vi aqui o pastor Raul. Raul, você lembra que a gente estudou junto na faculdade teológica? 1991, 90. Você está ficando velho, viu? Eu não. Muito tempo. Isso, eu creio. 1991. Vamos ler do verso 8 ao verso 12. Judá, a ti te louvarão os seus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Shiló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho debaixo da sua vide, e o filho da sua jumenta, a cefa mais excelente, ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Seus olhos serão vermelhos, cintilantes de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Passe algumas páginas comigo, vamos até Josué, capítulo 18. Josué, capítulo 18. Vamos ler somente o verso número 1. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Shiló, e ali armaram a tenda da congregação depois que a terra foi sujeita diante deles. Deixe-me repetir esse versículo. E toda a tenda da congregação, e toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Shiló, e ali armaram a tenda da congregação depois que a terra foi-lhes sujeita diante deles.
Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é martelo que esmiuça a penha, ela é fogo que queima as nossas entranhas. Passarão céus e terra, mas a Tua palavra jamais passará. Que ela penetre hoje ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e seja apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração, porque assim será a palavra que sair da tua boca, não cairá por terra, nem voltará vazia, mas cumprirá o que te apraz e prosperará para aquilo que o Senhor designou. E que hoje venha Shilo sobre nós. O cetro não se arredará de Judá até que venha Shilo, e a ele obedecerão os povos. Celebramos o teu nome essa noite com amor e cuidado. Queremos viver essa realidade transcendente, metafísica, sobrenatural, invadir o mundo apostolicamente, e até que todos os reinos desse mundo se tornem do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Existem alguns ambientes de avivamento que às vezes tudo que a gente tem que fazer é dar um passo para trás e ver o que Deus vai fazer, porque nós nos fazemos desnecessários. Eu estava vendo o vídeo ali, e muito inspirado a propósito. Quando eu entrei aqui, meu espírito se alegrou tanto, e ouvi como o Espírito Santo me dizer: esse lugar é Shilo. Eu tenho chegado de viagem há uma semana, cheguei quarta-feira passada de Israel, tive momentos extraordinários, foi a 11ª vez que eu fui a Israel, mas parece que Israel para mim amadureceu. E eu estive em alguns lugares, eu gosto de buraco, de lugares arqueológicos, onde quase ninguém quer ir, eu gosto de ir nesses lugares. E eu fui em um sítio arqueológico chamado Shilo, justamente o texto que nós estamos aqui lendo, quando Josué reuniu a tenda, reuniu a congregação, e a tenda da congregação, o tabernáculo, com a sua arca, obviamente, e fez dali a sua capital. A capital da época de Josué e também dos juízes foi Shilo. É verdade que Shilo vai cair posteriormente lá em 1 Samuel, quando se fala que Ofni e Finéias, os filhos de Eli, estavam vivendo em pecado, deitando com as mulheres debaixo da tenda e colocando as mãos nas ofertas. E eles pensavam que a arca de Deus era um amuleto que ia trazer sorte para eles, e porque a arca estava ali no meio deles, eles iriam ter vitória contra os filisteus. Só que eles se esqueceram de se apartar do mal, todo aquele que invoca o nome do Senhor. Às vezes a presença de Deus não traz bênção, traz julgamento. Para aqueles que vivem inveteradamente no pecado, é na verdade uma realidade inversa. Quando Josué estava conquistando a terra, ele estabeleceu Shilo como a sua capital, e daí começa-se a cumprir a profecia de Jacó, a tribo de Judá. Veja que as festas eram celebradas ali em Shilo, com todas as tribos reunidas. O lugar é majestoso. Quando você for em Israel, não deixe de ir ali, é impressionante. Eu silenciosamente fui tocado, algo entrou dentro de mim, eu fiquei chocado, eu estou chocado há tantos dias, e vou continuar. Eu já tenho pregado esse texto há muitos anos, mas para mim ele ganhou dimensão, ganhou proporção, ganhou tamanho. E ali você vê o que era o tabernáculo, o lugar onde estava o tabernáculo, e onde as tribos se reuniam para celebrar as 3 festas. A festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes e a Páscoa, já que anualmente eles se reuniam por 3 vezes. E dali de Shilo, a cultura era levada para todas as tribos e todas as regiões. Era um centro cultural de expansão educacional, política, arte, artística, porque essa era a ideia de Deus, era ter um lugar onde valores, princípios, ordenanças pudessem ser espalhados por todas as tribos. E o texto que nós lemos em Gênesis fala: até que venha Shilo.
e a ele se congregarão os povos. Está falando mais do que simplesmente uma tribo em Israel, um lugar em Israel onde todos vêm para celebrar as festas, por onde passava a vida de Israel. Está falando sobre uma influência cultural para o mundo. Ora, nós estamos aqui em uma conferência sobre amor e cuidado, e nós temos sido muito bons em fazer isso dentro da igreja. Eu acho tão pertinente, nós não podemos desfazer algo para tentar construir outra coisa. Mas nós não podemos ficar somente dentro das quatro paredes da igreja, fazendo a diferença. Um ministério pastoral é um ministério marcado, e me permita hoje desmistificar tudo que concerne aquilo que foi chamado de apostólico até hoje nesse país. O ministério pastoral é marcado por reunir pessoas, cuidar de pessoas e lidar com as suas feridas, com suas dores e prepará-las para algo mais. O ministério apostólico, ele significa espalhar pessoas, enviar pessoas, comissionar pessoas. O ministério pastoral tenta trazer paz, tenta trazer algum tipo de previsibilidade. O ministério apostólico procura tirar a paz das pessoas, esticar as pessoas, fazer com que as pessoas vão além dos seus limites, dos seus horizontes. Apostólico não é título, porque muita gente precisa de um título para exercer o ministério. Um nome não define alguém, você define um nome. Um título não define ninguém, alguém define um título. Mas pessoas que têm muita carência afetiva, muita carência emocional, precisam de um título para servir a Deus. As pessoas falam, eu te chamo de bispo ou de pastor? Posso falar mais de qualquer coisa, porque todo bispo é pastor, e eu só sou bispo porque eu supervisiono várias igrejas. E bispo não tem nada de místico, bispo significa supervisor. Então eu estou supervisionando igrejas, e é por isso que eu sou bispo. Então, Shiloh significa um centro de expansão dos valores do reino. Entenda que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, gozo, paz e alegria. Então o reino de Deus se trata de valores enxertados, espalhados, inseridos, espalhados na sociedade. Veja que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de fermento e colocou sobre a massa, e a massa foi sendo levedada. Há 2000 anos essa massa está sendo levedada. Esses valores do reino de Deus estão sendo introjetados na sociedade. O mundo está sendo transformado gradativamente, invisivelmente. Mas o que a igreja fez por muito tempo? A igreja se escondeu em 4 paredes. E a igreja escolheu fazer um gap, criar um gap entre nós e a sociedade. Nós abandonamos o mundo. Outrora nós tínhamos produções artísticas maravilhosas. Veja a Europa, veja as catedrais. Eu amo visitar igrejas e arquiteturas de igreja, góticas, românicas, basílicas. Eu amo isso. Só que o que a gente fez? A gente criou uma separação entre nós e o mundo. Veja que os melhores artistas vieram da igreja. Veja que os melhores pensadores eram os pensadores da igreja. Veja que as melhores obras, os melhores cantores, os melhores músicos saíram de dentro da igreja. Mas a igreja resolveu abandonar o mundo. Em vez de ser a cultura do mundo, ela se tornou uma subcultura no mundo. Veja que o marxismo cultural é fruto da decepção e a frustração do marxismo clássico. E diz 3 dissidências ocorreram a partir dessa frustração, dessa decepção com o marxismo. O tal do George Bernard Shaw, com a sua visão do socialismo fabiano. O Gramsci, o gramscianismo na Itália, quando ele funda o Partido Comunista Italiano, e a Escola de Frankfurt. E o que eles idealizaram? Destruir-nos. Eles idealizaram destruir a civilização ocidental judaica cristã e os seus valores. Como? Destruindo a família. Como? E eles não escondem isso. Através de uma metanoia. Derrubando os fundamentos. Derrubando os valores pelos quais nós vivemos. E nós, eu moro em Brasília, desculpa, eu tenho que polemizar um pouco. Depois você pode despregar se quiser aqui, pastor, não tem problema. Eu vou continuar pregando em Brasília. E nós pegamos a pedagogia do oprimido, que na verdade é a opressão da pedagogia.
Alguém sabe do que eu estou falando aqui, né? E nós assimilamos valores que foram inseridos no nosso meio justamente para desconstruir quem somos, a lá Jack Derrida, da Universidade de Berkeley. E você vai ver que os caras dizem assim, todo mundo vai ser socialista até que ninguém saiba nem o que é socialismo, mas eles vão ser. E eles inseriram esses valores e começaram a desconstruir. A última deles foi essa ideologia de gênero, que está para vir ainda, você nem imagina. Tudo isso numa desconstrução de quem nós somos. Eles enviaram seus apóstolos para o mundo para destruir os valores ocidentais, judaico-cristãos. E o que nós fizemos? Nós estávamos engavetados, nós estávamos nos nossos guetos evangélicos, nós estávamos presos em nossas subculturas cristãs. E hoje nós reclamamos, porque o próprio Gramsci dizia, para nós tomarmos conta do mundo, nós temos que tomar conta da superestrutura, o que seria educação, religião e mídia. E nós reclamamos hoje da mídia, nós reclamamos das universidades federais tomadas pelo pensamento marxista, nós reclamamos muito de que a base de muita gente cristã está contaminada pelo pensamento marxista. Eu estava em Israel, e nós visitamos aquilo que eles chamavam de Esquetópolis, a cidade os arqueiros da cidade, as decápolis da Bíblia. Lembra? Você vai ali, você vai ver uma cidade romana do primeiro século, que na verdade era grega antes, construída a fim de perpetuar a cultura greco-romana para toda a região. Eles fizeram isso no mundo inteiro, começando com Alexandre e as suas Alexandrias, naquilo que posteriormente ficou conhecido como o helenismo. O helenismo era ter uma cultura, uma arquitetura, uma visão política, uma visão artística, uma visão de mundo para todos os povos conquistados, para todas as províncias. Era colonizar com valores, era invadir a sociedade com uma cultura. E eles criaram a palavra apóstolo. Apóstolo não é uma invenção cristã, um texto cristão, assim como eclésia, igreja, existe há 2 séculos antes de Jesus. Existia uma eclésia secular, quando em Atos de Apóstolos, capítulo 19, eles se reúnem a eclésia para discutir por que as imagens de escultura não estavam sendo mais vendidas como estavam sendo vendidas. Então eles ficam 2 horas gritando, grande é a Diana do Efésio, lá naquele teatro romano. Eles reuniram uma igreja, porque a igreja não era nada de religião, a igreja era um comando, uma voz de autoridade, a igreja era um conselho que se reunia para decidir. E as 2 vezes que Jesus fala de igreja, ele fala: o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus, porque vocês são o meu parlamento, eu dei autoridade para vocês. Ei, você está comigo até aqui? Eu ainda estou na minha introdução. Quantos querem ficar comigo até meia-noite? Fica você, irmão, daqui a pouco eu tenho que ir embora. Imagina, vou pregar aqui até meia-noite. E quando a palavra apóstolo é usada, os romanos sabiam muito bem o que eram os apóstolos. Eles eram veteranos, que apesar de soldados aposentados, eles não agiam como soldados, eles eram pacificadores. Eles operavam na estratégia de perpetuar a cultura de Roma nos povos conquistados. Então eles não plantavam somente apóstolos, eles plantavam cidades colonizadoras. Filipos era uma cidade colonizadora, Tibérias era uma cidade colonizadora, Cesareia, as Decápolis eram cidades plantadas para perpetuar o modo de vida romano. Os judeus e os cristãos foram perseguidos porque eles não participavam das festas, das celebrações e dos jogos, porque eram endereçados aos deuses pagãos, e por isso eles foram perseguidos. Eles plantavam cidades apostólicas, e quando eu chego e vejo aquela cena, eu falo: esse pessoal durou 500 anos, o Império Romano durou do ano 27 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, 500 anos, como? A estratégia de Alexandre, que só não durou mais porque ele morreu muito cedo, uma só cultura. O globalismo não é uma visão nova, é uma visão antiga. A ideia de ter um centro cultural que expandisse valores para o mundo inteiro, isto é Shiloh. Igrejas são lugares de expansão
da cultura do reino de Deus para o mundo. Nós temos que entrar no modo invasão, nós temos que entrar no modo ocupação, nós temos que tomar os montes da sociedade, porque conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. Quando nós vamos lá na Quinta Avenida, nós vemos aquela catedral de São Patrick. Nós não sabemos quem foi São Patrício. Nós ouvimos falar, ele conquistou a Irlanda inteira para Jesus, mas como? Ele pregou para os formadores de opinião, ele ganhou as pessoas chaves da sociedade que mudaram toda a legislação e a cultura interna de um país. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos enxugando o gelo. As nossas estratégias, devido a uma escatologia escapista, remete-nos à subcultura evangélica. Entenda que nós emergimos, 12 homens, lá na Judéia, na empoeirada Judéia. Pilatos estava ali a contragosto. Alguém escreveu esses dias que os judeus eram o povo mais odiado da terra, já que eles diziam que o único Deus era deles. Todos os povos eram politeístas, e os judeus diziam, o único Deus que existe é o nosso Deus. As pessoas diziam, como eles são tão ousados? Aí um carpinteiro morre numa cruz. Não é notícia no New York Times, não é notícia no Washington Post, não é notícia em lugar nenhum de Roma. Roma não se interessa pelo aquilo que está acontecendo na Judéia. Mas aquele carpinteiro morto na cruz se torna um epicentro da história, se torna um maior movimento, rolo compressor que passa por cima de tudo e de todos. Se esperava que o imperador viesse a se tornar cristão, qualquer momento. O que se converteu, não sabe se converteu, eu acho que não se converteu, a mãe dele se converteu. Mas o império então se torna cristão com Teodósio, final do século IV. E o cristianismo sai da cultura emergente para se tornar a cultura do mundo. E você sabe a história. A verdade é que eles estavam em Shilo. E Shilo era o lugar da expansão da visão de Deus, onde o tabernáculo estava, onde a arca da presença de Deus estava. Até que a arca foi perdida, foi-se a glória. Você conhece a história. Os filisteus levaram a arca, e a arca deu problema para eles. Eles tentaram se livrar da presença de Deus de qualquer jeito. A arca lhes deu hemorroidas, lhe deu furúnculos, lhe deu feridas, lhe deu dor. Então eles colocaram dentro do templo de Dagon. Dagon ficou todo quebrado, todo mutilado diante da arca. Então eles põem num carro de bois e a arca vai até Bet-Semes. Em Bet-Semes eles olham para a arca, e aí a peste se espalha, porque ela é radioativa. E depois ela vai para Kiriat Jearim. A primeira atitude política, o primeiro ato político de Davi é trazer a arca de volta. Porque Davi amava a presença de Deus. Saul não sabia nem o que era a arca mais. Mas o primeiro ato de Davi é, vamos levar a arca. E a ideia dele de construir um templo é, eu não darei descanso aos meus olhos enquanto a arca de Deus não tiver um lugar para morar. Davi era um homem apaixonado pela presença de Deus. Daí o texto, uma coisa só eu peço e a buscarei, que eu possa habitar no teu templo, para contemplar a beleza da tua formosura. Uma coisa só eu peço. Se você tivesse um pedido só, é o que acontece depois com Salomão. O reino se expande. Shilo agora está em Jerusalém. Jerusalém é um centro cultural, um centro de expansão de valores, de princípios. E o reino de Davi floresce, e o reino de Salomão mais ainda. Imagine você morar num país, numa cidade onde todos os reis de todos os lugares vêm ouvir a sabedoria do seu rei. Imagine você visitar um país onde as roupas daqueles que estão servindo são mais belas do que as roupas dos príncipes que estão visitando seu país. Imagine um lugar onde a prata é como pedras. Imagine um lugar de riqueza, de sabedoria, de grandeza, que a rainha de Sabá chega e fica assim sem espírito.
E Salomão dá mais coisas para ela do que ela deu para ele, porque é da natureza de um rei dar, oferecer, ofertar. E se a sua oferta não te constrange, não mexe com você, tampouco ela mexe com Deus. Dá um sorriso para o seu irmão, está começando a ficar tenso agora. Floresce, você conhece a história, o sujeito ele é meio maluco, ele arruma mil mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, no mínimo muito pretensioso, o sujeito é arrogante demais. As mulheres pagãs lhe fazem adorar os outros deuses, o reino cai, 722 a Assíria toma Samaria, no ano 605 Nabucodonosor, Judá, Jerusalém cai. Vamos até a Nova Aliança. Emerge uma cidade chamada Éfeso. A Bíblia diz em Atos capítulo 19 que Paulo ficou 2 anos na escola de Tirano, e ali 2 anos o evangelho foi espalhado para toda a Ásia. Toda a Ásia ouviu o evangelho a partir da escola de Tirano, um centro cultural de expansão do reino de Deus, de expansão dos valores de Deus, a partir de Éfeso. Eu fui em Éfeso. Éfeso hoje é uma cidade arqueológica, um cemitério arqueológico. Do lado está Tissadase, uma cidade portuária. E o que acontece é que Deus fala que Éfeso confrontou os falsos apóstolos e os achou mentirosos. Éfeso odiava a teologia dos nicolaítas, o gnosticismo. Éfeso foi uma igreja que tinha labor, a palavra obra, conheça as tuas obras, é um labor de quem pega o martelo para envergar o ferro. Eles tinham trabalho, mas Éfeso perdeu o seu amor, sua paixão, e Deus disse: eu vou, se não se arrependeres, remover o seu candeeiro, a sua luz, porque Éfeso era um candeeiro para o mundo. Éfeso era um centro de radiação cultural para o mundo, dos valores do reino de Deus para o mundo, mas a história mostra que o candeeiro foi removido. Vamos passar um pouquinho, a gente mostrou muitas coisas aqui hoje nesse vídeo, mas vamos para o século XVI, Reforma Protestante, fazem 500 anos, eu vou estar lá de frente ao castelo de Wittenberg no dia 31 de outubro desse ano, vou levar um grupo, você podia ir comigo, pastor, e você vai ver a reforma começa, mas só que a reforma na Alemanha, ela não tem o impacto da reforma suíça. Por quê? Porque ela tem uma ingerência política. Na Suíça, existe uma cidade que ninguém quer ir, uma cidade que é o pior lugar para se viver, terra de ladrões, de assassinos, terra de prostituição, terra onde os sacerdotes, eles dirigiam as casas de prostituição. O nome da cidade é Genebra. Ninguém quer ir para Genebra, até que chega um sujeito chamado Guilherme Farel. Farel chega em Genebra e ele começa a erguer fundamentos, num verdadeiro trabalho apostólico. Chega Teodoro de Beza e passa Calvino na cidade, querendo ir para Estrasburgo. Quando Calvino passa e fica um tempinho, Guilherme chama ele para o trabalho. Ele diz: não, eu quero descansar e quero escrever, quero estudar, eu não quero ficar aqui. Guilherme Farel olha para Calvino e diz para ele: Deus amaldiçoe o descanso a que tu buscas, porque se em tamanha aflição e necessidade não se pões como resposta, Deus amaldiçoe o teu descanso. Eu acho que eu vim aqui amaldiçoar o descanso de alguém. Calvino dá um choque nele, ele fica em Genebra. O que acontece com Genebra? Genebra se torna a cidade da colina, Shiloh.
muda. Shilo não é geográfico, muda toda hora, assim como Babilônia não é geográfica. Babilônia não está no Iraque, Babilônia aparece lá em Apocalipse. Shilo está brilhando, um centro cultural. Milhares de igrejas são abertas a partir de Genebra. Genebra se torna um centro cultural tão importante que até hoje, os dias de hoje, as pessoas dizem que Genebra é o lugar onde as pessoas transcendem, onde elas pensam, onde elas idealizam, onde elas conseguem ter visões. Lenin passou 2 anos em Genebra e cunhou o seu golpe, que está fazendo 100 anos agora, em outubro, da Revolução Bolchevique. O Rousseau e o seu Tratado Social foram escritos em Genebra, a mãe de todas as ditaduras comunistas do século XX. E o pai do coitadismo, do vitimismo, onde todo mundo agora tem o direito de se ofender. Você já percebeu como as pessoas hoje são tão dengosas? Você já viu pobre se matando? Já viu pobre subindo de cima de um prédio e se jogando? Quem se mata são pessoas normalmente de classe média, educada, pessoas que têm uma série de possibilidades e oportunidades na vida. Vai ver quem é que está se matando, quem é que está se suicidando. Gente da geração mimimi, floquinhos de neve. E o pior disso, eu tenho uma mensagem sobre os 7 anões, porque que homens não crescem. Um deles é porque ele é o dengoso. Nada mais horrível do que um homem dengoso. Todo mundo agora quer se ofender e virar vítima. É o coitadismo, vitimismo. Aí nossa igreja é cheia de psicólogos, eles ouvem essas coisas. E pior que tem alguns profissionais de saúde emocional que ficam tratando pessoas como vítimas. Se você trata pessoas como vítimas, elas nunca vão deixar de ser vítimas. Eu acho que essa palavra foi boa. Fica alimentando, coitadinho, dodóizinho. Irmão, nós estamos aqui, eu falo na igreja, nós estamos aqui para te esticar, até você não aguentar mais. Isso é resiliência. Resiliência é a sua capacidade de se dobrar, e depois criar um impulso para subir. É eu gosto daquele sujeito com aquela vara de 5 metros para pular aquele obstáculo, que ela se dobra, você pensa que vai quebrar, não, ela é resiliente, ela não quebra, ela joga para cima. É a diferença entre um galho verde e um galho seco. Um galho seco, quando se dobra, quebra. Um galho verde volta. Sua resiliência é a capacidade que você tem de ser dobrado, comprimido, sujeito a pressões e depois voltar sem se deformar. Você sabe se um elástico é bom pela sua meia. Quando você estica, que ela não volta, você sabe que foi enganado. Amigo, líderes como nós, eu estou falando para líderes aqui, temos que saber suportar a pressão, porque eu vivo sob pressão. Esse negócio de pregar apostolicamente não é moleza não, irmão. Ficar dentro da igreja e construir uma cultura interna ofende alguns demônios, mas ir lá para fora e começar a ocupar espaços é colisão com poderes. Atacar o marxismo cultural não é politicamente correto. Na verdade, tem muita gente se submetendo ao politicamente correto hoje na igreja. A igreja está aderindo a uma linguagem politicamente correta, ao invés de uma linguagem biblicamente correta. Nós precisamos ser um centro de expansão dos valores do reino de Deus onde nós estamos. Nós precisamos sair das 4 paredes, porque a igreja de Laodiceia tem porta, mas a igreja de Filadélfia nem parede tem, só tem coluna. Eu enxergo uma igreja sem parede. Nossa igreja não tem parede. Ela está lá no Palácio do Planalto, lá na Câmara Legislativa, na Câmara Federal. Ela está lá no Judiciário, ela está lá no comércio, ela está no shopping. Ela está em todo lugar invadindo o mundo. Ministério apostólico de verdade treina pessoas para ser casca grossa. E para ocupar, invadir, chegar lá e falar: isso aqui é território do reino.
Jesus morreu por conta disso. Nós precisamos abandonar o gnosticismo cristão. Tem muitas pessoas que pensam que são cristãos, mas pensam como pagãos. Abraham Kuyper, lembra dele? Primeiro-ministro da Holanda, 1900. Ele dizia: não existe 1 centímetro quadrado desse planeta, desse universo, que Deus não possa chamar de seu. O gnosticismo diz: a matéria é mal, o mundo é mal, a terra é má. Isso é filosofia grega, que amaldiçoou a matéria. Deus disse: tudo é bom. Mas você vai dizer: mas houve a queda e houve a redenção. E a ardente expectativa da criação geme e suporta angústias até a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Me ajuda aí, você consegue se manifestar? Me ajuda aí essa noite, até que venha Shiloh. Shiloh é ocupação, Shiloh é tomar território. Genebra está na cidade da colina, a luz para as nações. O impacto que Genebra teve na Europa, teve no mundo, teve nos Estados Unidos, teve na Inglaterra, teve na Escócia. John Knox foi para lá. Você vai lá no Bastion, lá, aquele muro da reforma, você vai ver quem lá, John Knox, em cima de um púlpito assim, com raiva, que ele pregava com raiva, que a rainha dizia: eu tenho mais medo desse homem de joelho do que todos os exércitos inimigos juntos. John Knox mudou a constituição do país. Nós estamos reclamando de política, mas por quê? Porque a gente encheu aquele lugar de políticos ruins. Às vezes a gente trocou um demônio secular por um demônio crente. Não dá, irmão, para simplesmente trocar. As pessoas são enviadas lá na igreja, a gente comissiona pessoas, vai para o mundo dos negócios. Nós estamos te empoderando para você ganhar dinheiro, recursos. Isso aqui é Shiloh. Você vai, em nome de Jesus, ocupar territórios e vai trazer os despojos para o reino de Deus. Mas se você não discipula e não prepara essas pessoas, elas vão chegar lá e vão fazer as mesmas coisas que os outros estão fazendo. Ei, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, gozo, paz e alegria. O reino de Deus se trata de valores. Valores, se disseram ele ali, olha aqui, olha acolá, não crê, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Jesus disse: quando vocês forem pregar, digam para todos: o reino de Deus está perto. E está perto não é está vindo, está perto é porque está ao seu alcance. Jesus inaugurou o seu reino, inaugurou o seu governo. Nós estamos no ano 2017, ano Domini, ano do domínio do nosso Senhor. Quem descobriu isso? A igreja. Depois de 3 séculos de perseguição, quando Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano do Ocidente pelo Papa Leão III, eles declararam o ano 800 como o ano do domínio do nosso Senhor. Nós estamos há 2000 anos do domínio do nosso Senhor. Por quê? Porque Josué é uma figura de Jesus. Josué ganhou a terra. Olha o texto que eu li. Diz que a terra foi sujeita a eles. A terra foi lhes submetida. Eles ganharam. Havia batalhas, havia confrontos pontuais. Caleb estava lá em Hebron, lutando contra Kiriat Arba, o maior dos gigantes, tomando posse da terra. Eles estavam ocupando outros territórios, mas a guerra já tinha sido vencida. Agora se tratava de batalhas, como o dia D. A guerra foi decidida. Os alemães estavam resistindo, os japoneses estavam resistindo, mas o destino da guerra já estava determinado. Jesus já venceu a guerra. O príncipe desse mundo já foi julgado. Ele despojou os principados e potestades na cruz e os expôs à vergonha, ao desprezo e à ignomínia, triunfando sobre eles. Essa é uma figura romana de época, quando os governos romanos, as milícias romanas, eles ganhavam territórios, eles traziam sem roupa todos aqueles que eles ganharam, de quem eles ganharam, em procissão, marchando, despidos, sem roupas. O apóstolo Paulo está usando uma figura de época para dizer que Jesus, lá naquela cruz, ele despojou toda a autoridade de todos os demônios do inferno. Ele já venceu essa guerra. Essa não é uma guerra que vai ser decidida. Eu conto isso através de um livro do N.T. Wright chamado simplesmente Boas Novas. Evangelho não é bom conselho.
Eu acho que eu tenho tempo para falar isso aqui. Quando Roma passou por 3 guerras civis, o povo já estava cansado de guerra. Guerra drena energia, guerra drena recursos. Um estilo de vida de guerra não é bom. A primeira guerra foi entre Pompeu e Júlio César. Você sabe, Pompeu foi aquele sujeito que dominou o mundo mediterrâneo. Ele era cruel. A gente não sabia se o demônio estava nele ou se ele estava dentro do demônio. Ele conquistou Jerusalém no ano 63. Ele massificou a crucificação, crucificou todos os piratas. Ele acabou com a pirataria. O sujeito era endemoniado. E ele entrou numa guerra civil contra Júlio César, perdeu a guerra, você sabe, mas no ano 44, depois dessa guerra civil, no ano 44, Júlio César foi assassinado nas escadarias de Roma, por Cássio e Brutus, até tu, Brutus. Cássio e Brutus, depois de matá-lo, começaram uma guerra civil contra Otaviano e Marco Antônio, mais uma guerra civil. Obviamente você conhece a história, Otaviano e Marco Antônio vencem a guerra, e agora Marco Antônio e Otaviano querem decidir quem é o primeiro César. Júlio César não foi o primeiro César, ele ia ser, mas ele foi morto por conta disso, e agora eles estão lutando para ver quem vai ser o primeiro César. Otaviano vence a guerra lá no território dos Ptolomeus, no Egito, com a tal da Cleópatra se matando e etc, você conhece a história. Então Otaviano fica mais 2 anos ali apagando os focos de rebelião que existiam e entra em Roma triunfante. Mas antes de entrar em Roma triunfante, ele mandou cartas, mensageiros, emissários a todo o império dizendo: temos boas novas. Ou seja, temos boas notícias. A palavra era evangelho. Os romanos diziam: temos um evangelho. Um novo rei surgiu e trouxe a paz. Um príncipe da paz emergiu. Acabaram as guerras, acabaram os conflitos, acabou o morticínio, o derramamento de sangue. Então, os emissários chegavam com essas notícias, com a seguinte expressão: temos boas novas. Daqui a pouco, um carpinteiro morre numa cruz, e um apóstolo, Paulo, vai para Filipos e diz: temos boas novas. E os judeus chegam em Tessalônica e dizem: temos boas novas. Ora, nós não podemos interpretar a Bíblia no século 21 com a ideia ocidental do que significa boas novas. Eles sabiam o que aqueles apóstolos estavam dizendo. Eles estavam dizendo: um novo rei surgiu. Temos boas novas. Um príncipe da paz emergiu. Ei, o cristianismo foi tão perseguido, você acha por quê? Jesus era chamado pelo nome dos Césares, porque ele era o verdadeiro César. Temos boas novas, não é dar bons conselhos para as pessoas. Evangelho significa: um novo rei reina, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Me ajuda aí, faz alguma coisa. Temos boas novas. Aí você fala: como que o ministério, como é que uma ideia, o pessoal diz assim: esses judeus estão malucos, eles estão pirados, o que eles estão fazendo? Dizendo que tem um novo rei. Que novo rei? Um judeu crucificado na cruz. Como crucificado na cruz? Ressuscitado ao 3º dia. Vocês enlouqueceram. Mas o ponto é que a mensagem do rei, a mensagem do reino é acompanhada pelos poderes do mundo vindouro. Então, onde era pregada, a manifestação desse reino se via. Então, mortos ressuscitavam, surdos ouviam. Você conhece a história. O evangelho avançou no poder de sinais e maravilhas, até que, acho que amanhã eu continuo,
Quando eu falo assim, vou terminar lá na igreja, o pessoal faz assim, ah. Então, vou terminar. Vocês querem que eu termine? Onde houve uma mudança? Houve uma mudança quando a gente resolveu ser bons moços. A teologia liberal, a fim de justificar, biblicamente, todos os adventos, todas as descobertas científicas, começou a tirar a literalidade dos textos e fez de Jesus um mestre moral ao invés de um Senhor da glória. Jesus então se tornou um bom moço, ensinando verdades espirituais não literais, como por exemplo a ressurreição ou os milagres. Os milagres não aconteceram, eram simplesmente contos históricos a fim de mostrar uma verdade moral por detrás daqueles acontecimentos. Adão e Eva, não, ali é um conto mítico. Jonas e a baleia, o peixe, não, é que nem aquela história da professora que chega e diz, o menino fala, professora, você viu aquela história de Jonas e o peixe? Que coisa mais espantosa. A professora diz, menino, você não vai acreditar nessas coisas, você não pode pensar que isso é verdade. Ele disse, é mesmo, quando chegar no céu eu vou perguntar para Jonas. Ele disse, mas e se ele foi para o inferno? Se ele foi para o inferno, professora, a senhora pergunta. Gente, deixa eu marcar esse ponto aqui para encerrar nele, mas é a teoria da evolução, por exemplo. Uma célula destrói toda a teoria da evolução. Uma célula é uma cidade. Eu estava com um biólogo agora, o nosso guia em Israel é um biólogo. E ele conversando com a gente, é verdade, não tem jeito, é uma religião. A evolução é uma religião. Você precisa ter muita fé para acreditar que isso é um acidente. Uma célula é uma cidade industrial, assim, dentro de um micro-organismo, tem uma cidade totalmente organizada. A evidência em nosso favor é esmagadora. Mas a teologia liberal, aí vem a história do menino, que entra em crise existencial e começa a perguntar para a mamãe, mamãe, de onde a gente veio? Quem nos fez? Que mundo é esse? Quem criou esse mundo? A mamãe diz, foi Deus, meu filho. Claro que foi Deus, foi Jesus. Ele é o autor da vida, tudo foi feito por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. A Ele seja glória para sempre. Aí chega lá para o papai, não estou muito satisfeito com a resposta da mamãe. Papai, de onde veio esse mundo? De onde eu vim? Quem nos criou? Aí o papai fala, meu filho, nós somos o resultado de uma evolução. Nós viemos dos macacos, dos primatas. O menino volta para a mãe, mãe, qual é a verdade? A senhora disse que a gente veio de Deus, o papai disse que a gente veio dos macacos. O que está acontecendo? A mãe disse, dá um sorriso, meu filho, a família da sua mãe veio de Deus, mas a família do seu pai é outra coisa. Então, para terminar, está melhorando. Amanhã eu para que horas, hein? Amanhã eu ainda falo depois dessa mensagem, amanhã eu ainda falo ainda. Eu só tô querendo virar algumas chaves. Eu não vim aqui para pregar, eu vim aqui para virar algumas chaves. Eu vim para te colocar em confronto. Eu sei que algumas coisas são bem novas para muitos aqui. Então, eu vou te mostrar como a gente caiu no laço do diabo. Quando lá em Éfeso, o evangelho chega, capítulo 17, verso 6 de Atos, os habitantes ali da cidade dizem, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Olha como era vista a igreja era vista como aqueles que estavam virando tudo de cabeça para baixo. A gente pensa, cabeça para cima, a gente pensa que a igreja estava lá escondida em Jerusalém com medo. Não, irmão, os fariseus chegam para os discípulos apóstolos e falam assim, vocês encheram Jerusalém com a vossa doutrina. A igreja, o movimento da história
história, não foram as grandes corporações que começaram há 150 anos, não é o Walmart. O maior movimento da história chama-se a igreja primitiva do primeiro século. Ela atropelou e passou por cima de tudo, a despeito de perseguição, de assassinato, de morte, de martírio. Ela estava pronta para a guerra, porque ela era apostólica de natureza, e ela vai terminar apostólica como nasceu. Alguns aqui não estão convencidos ainda não, tá bom, tudo bem. Mas o que aconteceu conosco? O nosso Jesus, ao invés daquele que ressuscitou, se tornou o Jesus da HBO. Lembra do filmezinho de Jesus? Que ele, ao invés de ressuscitar, ele é a memória na cabeça dos discípulos, que eles ficavam se lembrando de Jesus. Ao invés de curar os enfermos, o Jesus da HBO fica passando paninho no suor dos doentes. O Jesus da HBO é muito fraco, irmão. Porque ele é um mestre moral, porque ele é um bom moço, porque ele é um bom rapaz que veio nos dar ensinos morais não literais. Aquelas histórias lá são fantasiosas. O que a igreja fez? Entrou nessa. E o que a gente produziu durante séculos, desde o iluminismo para cá? Bons moços, comportados, viva sua vidinha dentro da igreja, pague suas contas, seja fiel à sua esposa e ponto. Não, irmão, não é só isso. O evangelho é muito mais que isso. Coloque vírgulas e vírgulas e vírgulas nisso. Faça tudo isso. Seja uma pessoa de bem, uma pessoa coerente, uma pessoa sensata, uma pessoa de caráter. Mas seja alguém poderoso, seja alguém ameaçador, seja alguém que o inferno conheça e saiba quem você é. Chega dessa historinha de sermos boas pessoas numa sociedade se perdendo e indo para o inferno. Um pregador disse que a pior coisa no inferno, que alguns vão para o inferno, vai ser viver do lado das pessoas mais estúpidas que existiram uma eternidade inteira. Amigo, esse é um chamado para Shiloh, para ser um ponto de influência, a partir daqui, de Araçatuba, amor e cuidado, para os hospitais, para a universidade, para a mídia. Cadê os âncoras? Cadê os redatores dos jornais? Cadê os best-sellers cristãos? Porque a Stephanie Meyer escreve aquele Crepúsculo cheio de lobisomem e de vampiro, vende 100 milhões de cópias e eu só vendi 20 mil cópias. Eu chego nessas livrarias, eu fico, tomaram de assalto a mídia. Você vê o marxismo cultural presente em tudo, e nós nos tornamos um sal sem gosto, e por isso estamos sendo pisados, até que nós nos levantemos e digamos: venha o teu reino, seja feita aqui na terra como no céu. Que venha Shiloh. Por quê? Porque a gente mudou a teologia. Ao invés de dizer venha o teu reino, a gente está dizendo venha o reino do anticristo. Ao invés de dizer faça-se assim na terra como no céu, a gente está dizendo faça-se assim na terra como no céu, no milênio. Tem gente focada em anticristo, focado em besta, em sinal da besta. Tem gente que é 333, meio besta. Já viu o cara focado nas trevas? Ei, eu quero lhe dar uma informação. Quem é impressionado com demônio, vive vendo demônio, vive oprimido por, é uma pessoa opressa, precisa de libertação. Tem um terceiro olho aberto, a gente vai dar um tapa nesse olho para ele fechar, irmão. Porque a minha comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E eu prometo que agora eu vou encerrar. Tem gente que profetiza no segundo céu. Tem gente que tem
que ora no segundo céu, a oração dele é só lamúria, é Abacuque. Abacuque está ali, sabe? Injustiça. O ímpio prevalece contra o justo, litígio, está tudo errado. Aí ele reclama assim, basicamente: até quando? Até quando? Aí Deus diz: olha, eu estou para fazer algo tão poderoso, que se você não for testemunha ocular, você vai duvidar do que eu vou fazer. Aí Abacuque diz: não, eu sei, mas tu levantaria a mão do pecador ímpio contra o justo? Ali tem um texto literal que fala da Babilônia invadindo Israel, os caldeus, e tem um texto que Paulo explora no capítulo 13 de Atos, falando sobre o evangelho, dizendo que era o evangelho que Abacuque estava falando. Mas Abacuque está negativo. Veja um profeta negativo: nada tão terrível como um profeta amargo. Irmão, de profeta para bruxo é só cruzar uma linha. De pastor para mercenário é só mudar os motivos. E aí ele, capítulo 2: por-me-ei na fortaleza, colocar-me-ei na torre de vigia, de lá não sairia até que eu tenha uma resposta à minha demanda. Tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra. Aí vem capítulo 3: o Senhor vem de Temã, o Santo vem de Parã, o Senhor dos exércitos montado em seus carros e cavalos de vitória. E depois disso ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja rebanho no aprisco, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar nas alturas da terra. Ele sai do lugar do problema, ele se torna alguém que está vendo de cima. Tem intercessor por aí que eu falo: não ora por mim. Você só consegue ver problema. Ei, profeta não é aquele que vê morte na panela. Tem morte na panela, mano. Profeta é aquele que pega a farinha, joga na panela, pode comer que agora tá bom. Ajuda quem não atrapalha. Eu acho que eu vou ficar aqui até meia-noite, eu estou gostando desse negócio. Queridos, o que eu quero, a ênfase dessa mensagem para mim, o que eu quero deixar para você levar para casa, é que a sua igreja é um Shiloh, é um lugar de irradiação. Essa radiação é perigosa, porque você tem que lidar com cuidado com essas coisas. A arca tem que ser carregada nos ombros, não na cabeça. Nós temos que ser uma igreja que influencia, que é sal, que é luz, que é luzeiro, não se esconde. Eu prego lá na igreja, a gente empodera pessoas o tempo todo. E tem algumas pessoas que a gente empodera que chega lá e pensa que é com ela. A gente fica só assistindo ver o tamanho do tombo. Jesus disse: não se esconde a cidade iluminada, a cidade na colina. Não se esconde. Imagina se eu pegar esse refletor e colocar ele debaixo. Para que a luz serve embaixo? A gente tem um cristianismo muito falso, porque a gente fala: humilhai-vos para que Deus vos exalte em tempo oportuno. Aí quando o sujeito é exaltado, a gente fica achando assim: está orgulhoso. A gente só acredita no cristianismo de dor e de sofrimento. Isso é filosofia grega, que abraçou o sofrimento, abraçou a tragédia. Não existe uma palavra hebraica para tragédia, porque para o judaísmo bíblico não existe tragédia, existe propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qualquer coisa que tenha lhe acontecido, comece a rir aí, porque aquilo que é contra você vai se virar em seu favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei! Não é que não existam pessoas contra nós, é que quem é contra nós é voto vencido. Veja, sete reuniões anuais, 6 festas, 1 jejum, por onde a vida passava. Ei, judaísmo não é kippah, não é shofar, não é mezuzá. Esses só são símbolos que apontam para outras coisas. Os valores do judaísmo bíblico apontam
para Jesus, para a igreja, apontam para Shiloh, um lugar de irradiação cultural, onde nós temos que ocupar. A gente vai fazer a conferência agora em setembro. O nome da conferência é Ocupação Apostólica. Que venha Shiloh, que venha um tempo em que a igreja reconheceu sua posição de reunir, não para choramingar, mas reunir para decidir. Não é que nós não vamos sofrer, no mundo tereis aflições, mas tende. Não é que você não tem aflição, é o seu estado de ânimo. Aí vem o profeta do caos e fala: ih, rapaz, vem até aqueles jargões, né? Cuidado, tem um estreito aí. O inimigo está furioso. Pudera, se ele estivesse feliz, estava tudo errado. No mundo tereis aflições, mas fica animado, irmão. Fica feliz. Eu venci o mundo, e eu vou criar plataformas, não sem luta, não sem batalha, não sem enfrentamentos, para você chegar onde eu cheguei.